este relato aconteceu com meu bisavô, que descansa em paz. Na época, ele morava em uma pequena cidade do interior de São Paulo, que ficava a um dia de viagem de uma fazenda chamada Roseira. É importante destacar que isso aconteceu por volta dos anos 40. A fazenda Roseira pertencia a um homem muito rico chamado Dom Tomás, de quem em vida se suspeitava que era um lobisomem, mas nunca se pôde comprovar. O que era inegável é que essa pessoa tinha um caráter déspota e agressivo, e quando morreu, as pessoas só foram para acompanhar a esposa e os filhos, porque estes sempre foram boas pessoas. O bisavô era amigo de um dos filhos e compareceu ao funeral com a bisavó e o filho mais velho. Desde o primeiro dia do velório, coisas muito estranhas aconteceram. À noite, as orações foram interrompidas várias vezes quando as pessoas ouviam como se um animal muito pesado caminhasse pelo telhado. Aquela coisa parecia saber o lugar exato onde estava o caixão do falecido, pois, uma vez situado em cima dele, arranhava as telhas com garras grandes e grossas. As pessoas estavam assustadas. As mulheres se dedicaram a rezar, enquanto 4 homens pegaram escadas, se armaram com seus facões e se apressaram a subir. Entre esses homens estava o bisavô. Ele conta que, quando chegaram ao telhado, se surpreenderam ao não ver nada. Aquela coisa tinha desaparecido e, a julgar pelo peso que descreviam, era impossível que tivesse saltado sem fazer barulho. Quando desceram, as pessoas se reuniram em torno deles para pedir notícias sobre o ocorrido, mas antes que falassem, algumas mulheres, entre elas a bisavó, começaram a chorar e vomitar. Outras tiveram fortes dores de cabeça. No segundo dia, os bisavós combinaram que ela voltaria para casa acompanhada do filho. A manhã e a tarde transcorreram sem novidades. As pessoas continuavam comentando sobre o ocorrido da noite anterior, esperando que não se repetisse. Quando chegou a noite, o bisavô ajudou a família de Dom Tomás a distribuir pães, mingau e café. Havia muita gente e, no final, ele estava tão cansado que, sem querer, adormeceu enquanto as pessoas começavam a rezar. Ele teve um sonho muito estranho. Conta que se encontrava no alto de um barranco, pensando em como descer. Então, chegava um homem perseguido por 2 enormes cachorros pretos, de olhos vermelhos brilhantes como fogo e sem rabo. O homem suplicava aos gritos, pedindo para que o deixassem em paz, que ele já não era um deles, mas os cachorros não lhe davam ouvidos e o despedaçavam. O bisavô acordou assustado. Aquele sonho lhe pareceu muito vívido. No entanto, estava muito enganado ao pensar que tudo transcorreria com calma. As pessoas já estavam bastante cansadas, tanto física quanto moralmente, quando, de repente, a porta da entrada principal do quarto, onde estava o caixão, se abriu bruscamente. Naquele momento, entraram 2 cachorros enormes, muito parecidos com os que o bisavô tinha sonhado. As pessoas estavam muito atemorizadas, a ponto de não poder orar. Ficaram em silêncio e não se atreviam a se mover, pois todos se resignaram a que o pior acontecesse. De repente, um vento frio apagou as velas. Justamente no momento em que aquelas bestas se aproximaram do caixão, ouviu-se ruídos estridentes e depois, que arrastavam um pesado volume em alta velocidade, houve um silêncio desesperador até que alguém disse que já tinham ido embora. Quando acenderam novamente as velas, perceberam que o caixão estava virado e que o corpo de Dom Tomás não estava mais lá. As pessoas começaram a rezar para se curar do susto, enquanto outros murmuravam que aqueles cachorros só tinham ido buscar Dom Tomás, pois, se quisessem fazer algum mal aos ali presentes, então teriam feito. No dia seguinte, a família do defunto teve que encher o caixão com pedras para que pesasse e ter algo para sepultar. As pessoas não quiseram ficar para os rosários, tinham medo de que, à noite, lhes acontecessem mais coisas desagradáveis. Por sua parte, meu bisavô afirmava que aquele homem com quem tinha sonhado naquela noite não devia ser outro senão Dom Tomás, que naquele momento estava sendo levado por aqueles cães para o inferno, para pagar por toda a maldade que tinha feito em vida, tanto como homem quanto como lobisomem. Meu nome é Vitor, e eu trabalho em um escritório no centro de uma cidade no estado de São Paulo. Para chegar lá às 7 da manhã, preciso sair de casa por volta das 6. Tenho 2 opções de trajeto, um mais curto e outro mais longo.
O caminho longo me obriga a contornar alguns bairros até chegar ao ponto de ônibus. Já pelo trajeto curto, tenho que cortar o caminho por um cemitério em linha reta, economizando uns 20 minutos. Quase sempre encontrava um vizinho nesse atalho, e juntos enfrentávamos a escuridão e o silêncio do cemitério. Mas um dia, ele teve que começar mais cedo, e nossos horários não coincidiram. Enquanto caminhava entre os túmulos, como de costume, avistei ao longe uma silhueta escura, com a forma de um homem, parada à beira do caminho. Sempre levo a lanterna do celular ligada para enxergar, então a apontei na direção da sombra. A figura então atravessou a rua e sumiu entre os túmulos. Cheguei ao ponto onde a tinha visto em questão de segundos. Procurei por todos os lados para ver se era alguém, mas estava sozinho. Não havia como a pessoa ter se escondido ali, pois só havia lápides e cruzes. Em outra manhã, me deparei com um cachorro grande. Ele parou na minha frente e não me deixava passar. Fiquei com muito medo de que me mordesse, mas esperei um pouco e tentei contorná-lo. Notei que ele me observava fixamente, mas não me seguiu. Na última vez, caminhava no mesmo horário, sob a penumbra das árvores e o brilho da lua. Também não consegui ver para onde ele tinha ido. Desisti de procurar e continuei meu caminho. Vi um cachorro se aproximando. Pensei que fosse o mesmo da outra vez, então abaixei a luz da lanterna e procurei uma pedra para me defender. Encontrei um pedaço de tijolo e o peguei. Ao levantar a luz da lanterna, percebi que não era um cachorro que estava ali, mas sim uma pessoa. O homem vestia calça jeans e um moletom com capuz cobrindo a cabeça. Juro que senti um calafrio intenso. Ao nos cruzarmos, ele passou por mim sem fazer nenhum movimento, nem sequer olhou para mim. Era como se não me visse. Acelerei o passo e tentei olhar para trás, com medo de ser pego de surpresa, mas o homem apenas seguiu seu caminho. Até hoje, penso que aquilo era um lobisomem. Meu amigo, infelizmente, morreu naquele lugar. Encontraram ele morto no caminho. Ele sempre me dizia que uma mulher o seguia. Por causa disso, nunca mais passei por ali. Às vezes ele até esperava, mas ela nunca alcançava. Ele me perguntava se eu a tinha visto, mas felizmente nunca a encontrei. Suponho que no final, ele a encontrou de frente e morreu de um infarto. Após a morte dele, não quis mais passar por aquele caminho para economizar alguns minutos. É bem mais seguro do que voltar a andar naquele cemitério. O relato a seguir aconteceu em janeiro de 2016. Aconteceu com meu namorado, um amigo, a namorada dele e comigo, claro. Estávamos passando as férias em Los Angeles, nos Estados Unidos. Tínhamos alugado um carro e pegamos a estrada em busca de visitar lugares icônicos como o Pier de Santa Mônica. O dia correu normalmente e nos divertimos muito. Perto do anoitecer, resolvemos entrar no carro e voltar para o hotel onde estávamos hospedados. Eram 6 da tarde e a noite já caía quando meu amigo, que estava dirigindo, parou o carro na beira da estrada para ir ao banheiro. Meu namorado aproveitou e desceu com ele. Passaram uns 5 minutos e eles não voltavam. Foi quando os vimos chegar. Eles entraram no carro e continuamos a viagem. Já fazia meia hora e a neblina não era tão espessa, mas era preciso dirigir com cuidado para evitar algum acidente. Naquele momento, meu amigo estava dirigindo e meu namorado no banco do passageiro. A namorada do meu amigo estava admirando a paisagem quando, de repente, me mostrou a parte traseira da caminhonete. Eu vi um animal seguindo o carro ali atrás, disse ela, com um olhar assustado. Eu não via nada, então a garota não insistiu. No entanto, depois de alguns minutos, observei algo que avançava rapidamente entre a neblina. Era grande e branco e se movia em 4 patas. Mostrei a ela e perguntei se era aquilo que ela tinha visto. Ela confirmou e avisamos os outros, que não tinham prestado muita atenção ao que estava acontecendo. Não se preocupem, podemos espantar esse animal com a buzina, comentou meu namorado despreocupado. Passaram-se alguns segundos quando meu amigo parou o carro e apontou para a frente. Apesar da neblina, vimos um enorme cachorro branco, que mais parecia um lobo, cujo olhar era brilhante e vermelho. O estranho era que não nos olhava com olhos ameaçadores, embora estivesse nos observando a todos.
O lobo pulou para o lado da estrada e desapareceu, ou pelo menos foi o que quisemos acreditar. Depois disso, retomamos a viagem sem nenhum incidente. Todos ficamos boquiabertos. O que mais me impressionou era a velocidade com que aquele animal perseguia o nosso carro. A caminhonete estava sendo dirigida a uma velocidade relativamente alta e mesmo assim avistamos aquele lobo diversas vezes. Não tem como ter sido vários animais diferentes. Fico pensando o que era aquilo. Será que era alguma espécie de guardião, anjo? Pois não parecia ter intenção maligna.